Começa o BG de hoje já trazendo mais uma vez alerta à nossa comunidade. Todo mundo numa força-tarefa, numa luta constante contra esse mosquito. Mosquito que infelizmente está tirando a tranquilidade da nossa comunidade. Foi divulgado mais um boletim de casos de dengue e também de chikungunya aqui em Cascavel, que mostra inclusive que o cenário aqui na nossa cidade, nesse ano epidemiológico, está muito tenso. Essa é a expressão que nós temos usado aqui para falar sobre a necessidade de atenção para os casos de dengue e de chikungunya. A gente tem, na semana passada, nós tínhamos aí 71 casos de dengue, nessa semana o número passou para 76, já os casos de chikungunya foram de 954 casos confirmados e agora para 126, 1.126 é como você está vendo nessa tela. Então a gente está com um cenário preocupante em Cascavel de 76 casos de dengue, mas o que preocupa muito mais e chama a atenção das nossas autoridades e da nossa comunidade aqui é sobre a chikungunya, que já passamos de 1.120 casos. Os casos de chikungunya dispararam aqui em Cascavel, como nós acabamos de mostrar, o número já é 6 vezes maior do que o que foi registrado no ano passado. Sobre este assunto, eu converso aqui com o Vinícius Machado, que vai trazer informações para nós, orientações e principalmente aquele alerta clássico, né, Vinícius? Todo mundo atento aí ao Aedes aegypti. Seja bem-vindo, bom dia, meu irmão. Oi, Valdinei, bom dia para você, bom dia a todos que estão ligados na programação do Balanço Geral nesta sexta-feira. Pois é, a recomendação sempre é a mesma, é o combate ao vetor, porque o mosquito que transmite não só a dengue, mas também a chikungunya é responsável por mais outras 2 doenças que também nos atingem e que são perigosas, e se a gente não tomar todos os devidos cuidados, a gente pode sim ter várias complicações. O Aedes aegypti transmite dengue, chikungunya, zika vírus e também a febre amarela, e o combate ao vetor é fundamental. Os números são preocupantes, Valdinei. Nós saímos de uma semana para outra subindo de pouco mais de 900 casos, alcançando 1.126 casos da doença. E isso é um sinal de alerta, principalmente porque em anos anteriores, os casos de chikungunya eram praticamente insignificantes. A gente tinha, quanto muito, 1, 2, 3 casos, alguns deles importados. Chegamos a 5, 6 casos em alguns anos, mas agora ter essa explosão de casos com uma redução nos casos de dengue é de se chamar bastante atenção. A gente tem aqui a fala da Clair, que é responsável pelo Departamento de Endemias da Secretaria Municipal de Saúde. Não se descarta o decretar de um estado de emergência ou até mesmo de epidemia por conta da chikungunya. Veja a fala da Clair. O ano passado, nesse período, nós estávamos em epidemia de dengue e esse ano nós estamos com surto de chikungunya. E se as pessoas não cuidarem, a população não tiver o cuidado, a gente já vai acabar entrando numa epidemia de chikungunya. Lembrando que a chikungunya ela é mais incapacitante do que a dengue. E para evitar isso, o que a gente precisa fazer? A população precisa fazer seu dever de casa. Nós sempre reforçamos que faça aquela faxina semanal. A Secretaria de Saúde, através do setor de endemias, ele está fazendo vistoria em todo o território. A gente não para nossos trabalhos, aliás, estamos trabalhando inclusive sábados e domingos e após horário comercial também, para atender as pessoas que não estão em casa. Mas assim, isso a cada 2 meses. Aí nós temos mais a situação dos casos notificados e positivos, que a gente faz um trabalho de raio e bloqueio. O raio é uma vistoria também, e o bloqueio é aplicação de inseticida com bomba costal, mas que só atinge o mosquitinho alado, aquele que está voando, não atinge aquele mosquitinho, que é aquele criadouro que você tem lá no seu quintal. Então o que nós precisamos? Que a população vá lá no seu quintal uma vez por semana e faça a sua vistoria. Na manhã dessa sexta-feira, na ACIC, Associação Comercial e Empresarial de Cascavel, houve uma reunião de representantes de hospitais de redes particulares. Quem participou da reunião foi o secretário de Saúde, Beto Preto. Durante a coletiva, ele foi questionado por vários assuntos. Um deles foi, inclusive, esse aumento considerável de casos de chikungunya. Lembrando, 174 casos de febre chikungunya no ano passado e agora nós estamos com 1.126 casos confirmados. Chama muito a atenção, principalmente na fala do secretário, pois nós temos nas proximidades uma região aqui que é o país vizinho, o Paraguai, que enfrenta epidemias de chikungunya há algum tempo. Mesmo assim, a característica do tipo de vírus que circula por aqui não é muito parecida, não é muito semelhante com aquela que circula no Paraguai. O secretário Beto Preto falou a respeito disso, principalmente a origem desses casos que estão sendo mapeados. Veja.
Você sabe que muitos dos casos que foram levantados de chikungunya aqui em Cascavel tiveram origem lá em Minas Gerais. Então veja só, em vez de ser aqui a epidemia se alastrar a partir do Paraguai, nós recebemos aqui na região oeste do Paraná casos provenientes de Minas. Foram detectados pela genotipagem do vírus. Nós vamos continuar trabalhando. Se não tem mosquito, não tem a dengue, não tem chikungunya. Mas falar para as pessoas sobre o mosquito, nós falamos há 35 anos. Então, muito mais do que falar, determinar, nós temos que ganhar adeptos, né? Muitas das pessoas que estão vendo a reportagem aqui agora, saíram de casa antes de amanhecer e vão retornar depois que já anoiteceu. Falar para eles ainda, ó, para tudo e vai limpar o seu quintal, nós temos que chamar eles para esse combate. Até porque quem fica doente sabe da dificuldade que é essa doença. Chikungunya, inclusive, tem sequelas de longo prazo. Então, é muito mais do que determinar algo, é chamar o cidadão para estar junto conosco, ganhar pela opinião pública, por isso a necessidade de falar com órgãos de imprensa de responsabilidade, órgãos de imprensa sérios, como são o caso desse. Reforçando que os principais sintomas da febre chikungunya envolvem febre, dores pelo corpo, manchas na pele e, é claro, dores articulares que são persistentes e que podem continuar mesmo após o período de infecção do paciente. Então, os cuidados são necessários e também as recomendações médicas devem ser seguidas. O combate a essas doenças se dá principalmente com evitar a proliferação do Aedes aegypti. Evite acúmulo de água parada nas suas casas, seja para vasos de planta, seja para usar essa água para limpeza em tonéis, baldes, tampe as caixas d'água, faça as limpezas adequadas, também mantenham limpos potes de comida e de água dos seus animais e limpe as suas calhas. É fundamental que cada um faça a sua parte, porque o mosquito que se desenvolve no seu quintal é o mosquito que depois vai sair, vai picar uma pessoa, vai voltar para sua casa, ou seja, vai espalhar a doença. Então, nós não podemos perder a guerra contra o mosquito. Valdinei? Está falando aqui sobre a ação da comunidade, das famílias, do morador, que tem esse poder, né, Vinícius, de fazer aquela varredura toda no quintal, verificar todos esses pontos que você reforçou aqui. Nós temos também o governo do estado atento a essas questões, acabamos de ouvir o secretário, mas a gente também sente a carência aqui, nesse momento, uma vez que a própria gerente ali do controle de endemias, a Clair, falou para nós o seguinte, olha, a gente precisa fazer alguma coisa, porque nós estamos prestes a entrar numa epidemia de dengue, de chikungunya, né, de ataques do Aedes aegypti. Mas também talvez esteja faltando aí uma ação mais incisiva por parte da Secretaria de Meio Ambiente, por parte da Secretaria de Obras também, por que não? Mas do município de uma forma em geral, para fazer uma varredura na nossa cidade. Cadê aquelas campanhas de conscientização lá no bairro? Cadê aquelas campanhas de estrutura de caçambas para que a comunidade retire esses entulhos? Como é que estão as fiscalizações também diante das denúncias que são feitas por uma casa ou outra, uma empresa que tem lá foco do Aedes aegypti? Espaços que estejam abandonados de alguma maneira, está faltando mutirão de limpeza. Cadê? Vamos fomentar esse trabalho da comunidade. A gente sabe que a imprensa está batendo muito nesse assunto e que o serviço nosso é básico ali em casa, né? É deixar tudo limpo, sem acúmulo de água. Mas o município também poderia fazer uma forcinha de oferecer à comunidade uma estrutura para que esse serviço fosse feito com mais agilidade. Não é? Vamos fazer um mutirão, vamos dividir por bairros, vamos dividir por região, não sabemos qual é a dinâmica. Mas algo precisa ser pensado aí pela própria prefeitura para evitar que a gente chegue nesse nível de epidemia. Mas ainda falando sobre isso, Vinícius, vamos falar sobre a dengue ou a vacina da dengue, porque a gente aproveita aqui para reforçar também que a vacinação ela deve ser intensificada em todo o nosso Paraná. Aqui na nossa região, inclusive, há doses disponíveis de vacina contra a dengue, Vini? Sim, há doses. As doses de vacina estão disponíveis em pelo menos 217 municípios aqui do estado do Paraná, sendo aplicados nos postos de saúde. Obviamente, né, que existem alguns detalhes, não são todas as cidades. Aqui na região oeste do estado, os municípios que dispõem da vacina são aqueles que fazem parte da 10ª regional
de saúde aqui em Cascavel, a 9ª regional de saúde em Foz do Iguaçu. Obviamente, nós também em outras regionais também temos as vacinas disponíveis. Lembrando, são 399 municípios, ou seja, mais da metade das cidades do Paraná tem as vacinas à disposição. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, o Ministério da Saúde, o Estado do Paraná registra pelo menos 159.253 doses aplicadas, o que corresponde a 75% das doses já recebidas pelo Paraná até então, que são 211.705. As vacinas contra a dengue são aplicadas na população de adolescentes com idade entre 10, pré-adolescentes e adolescentes com idades entre 10 a 14 anos. Então, é uma população que você, pai responsável, precisa ficar atento e precisa levar o seu filho até a unidade básica de saúde mais próxima para poder receber a aplicação dessa dose. Então, se você é morador de alguns dos municípios das regionais que nós citamos, 9ª Regional de Saúde em Foz do Iguaçu ou 10ª Regional de Saúde aqui em Cascavel, procura a unidade básica de saúde mais próxima para poder levar o seu filho nessa faixa etária, de 10 a 14 anos. Obviamente, esses números ainda são pequenos, as vacinas estão em etapas de teste. O próprio secretário de Saúde, Beto Preto, no encontro hoje de manhã, falou sobre avanços no desenvolvimento das vacinas. O Instituto Butantan está desenvolvendo, fazendo novos estudos, mas é fundamental que, se a gente puder proteger os nossos filhos, que isso vai fazer toda a diferença. Lembrando que a faixa etária de pessoas que são mais acometidas pela dengue gira em torno de 18 a 30 anos. Então, é fundamental a gente fazer a imunização o quanto antes para que essas pessoas não sejam acometidas. Voltamos ao estúdio, Valdinei. Obrigado, Vinícius. Olha aí, ó. Começamos o programa falando sobre a saúde da nossa comunidade, falando sobre prevenção, principalmente. Então, vamos lá, cada um fazer a sua parte, seja limpando o quintal, seja os adolescentes se imunizando contra a doença, para que o menos possível, né, que a gente tenha de pessoas infectadas aqui nas nossas cidades, seja o reflexo e traga aí um cenário muito mais difícil em termos de saúde para todos nós. Todo mundo contra o Aedes aegypti.